Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria poder estar participando desse evento, poder fazer a abertura desse evento. Eu quero inicialmente agradecer a nossa querida Andréa Saboia, nossa secretária-geral adjunta, coordenadora das nossas comissões, trabalho árduo, que é sempre muito bem feito. Beijo, Dé. Eu quero agradecer ao Daniel, que é servidor lá do TJ, que está bem à frente desse projeto, cujo tema a gente está aqui para tratar hoje, do juízo 100% digital, e o doutor Pedro Inugtai Neto, juiz, hoje como auxiliar da corregedoria do TJ, auxiliar da nossa corregedora. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro, seja muito bem-vindo, Daniel. A OAB agradece demais a participação, especialmente para tratar sobre um tema tão relevante, né? Um tema que, enfim, principalmente nesse período de pandemia, se tornou ainda mais para a magistratura, para as partes, o jurisdicionado especialmente, para a advocacia. Eu peço desculpas a vocês por estar balançando um pouquinho aqui, mas é porque houve um choque de agendas e eu estou no caminho para Taguatinga, dentro do carro, mas são as vantagens do mundo online, uma das vantagens dessa possibilidade de participação das reuniões online. Então, fiz questão de entrar aqui com vocês, vou ficar mais ou menos aí a metade da live participando. Depois dessa minha manifestação inicial, vou passar a condução do trabalho à minha amiga Andréia, mas eu queria, nessa fala inicial, doutor Pedro, primeiro agradecer ao TJ pela postura parceira que tem tido com a OAB desde o início da pandemia. Eu tenho mencionado isso em todas as oportunidades, em todos os locais que eu vou, e me lembro muito de uma reunião que nós tivemos, que o senhor estava presente, talvez se lembre, lá em abril, maio, por aí, com 2 meses de pandemia, naquele momento que estávamos todos perdidos, essa é a grande verdade, magistrados, partes, advogados principalmente. Meu celular era uma loucura, 24 horas por dia, muitos advogados pedindo: doutor Délio, a OAB tem que lutar pela reabertura dos tribunais. Aí vinham 50% na outra orelha: doutor Délio, a OAB tem que brigar por fechar os tribunais, sabe? Então, todo mundo realmente naquele caos, verdade é essa, naquele caos, e tivemos uma reunião ali com todos os juízes auxiliares da presidência, vice-presidências, corregedoria, onde discutimos muito, conversamos muito. Nós tivemos a oportunidade de expor os problemas que a advocacia vinha tendo, vinha passando, especialmente naquele período. O tribunal expôs também as dificuldades que tinham, porque era uma coisa nova para todo mundo, né? Não sei se o senhor se lembra bem daquela reunião. E, a partir dali, eu costumo dizer que, para mim, aquela reunião foi um divisor de águas no relacionamento institucional da ordem com o tribunal, sabe? Eu não deixo realmente de fazer esse elogio, porque é verdadeiro, porque o TJ realmente tem sido, dos tribunais, com todo respeito aos demais, o mais parceiro. Pelo menos ouvem a ordem, pelo menos tentam ajudar, pelo menos tentam resolver os nossos pedidos, atender aos nossos pedidos, né? O que é um pouco diferente de alguns outros tribunais por aí. Mas, obviamente, vamos ter sempre os nossos problemas, as nossas divergências, né? Mas a gente consegue se tratar com respeito, a gente consegue se ouvir, a gente consegue entender o outro lado. Eu acho que isso é muito importante, né? Esse diálogo institucional que nós temos tido, especialmente durante esse período de pandemia, nos trouxe muitos benefícios, né? O juízo 100% digital, a forma de realização das audiências, que lá nessa reunião que eu citei lá atrás, sequer estavam havendo audiências ainda, né? A forma de realização de audiências, as sustentações orais, o parlatório virtual, o balcão virtual, que hoje atende a advocacia, aquela ferramenta que o TJ criou de agendamento de horários dos magistrados com a advocacia. Eu faço questão de citar sempre um mapeamento que nós fizemos, onde entramos em contato com todas as varas, gabinetes de desembargadores de todos os tribunais, identificamos ali os magistrados que não estavam recebendo advocacia, fomos aos tribunais, inclusive ao TJ, expor esse problema, expor essa dificuldade. O TJ teve extrema boa vontade em tentar nos ajudar. Foi feito, inclusive, o doutor Pedro, como juiz auxiliar da corregedoria, certamente teve a sua mão, né, uma manifestação interna aos magistrados, sugerindo que atendessem a advocacia. Então, enfim, como eu disse, nós vamos ter sempre os problemas, vamos continuar tendo sempre problemas,
pontuais, mas com esse diálogo franco, aberto, que a gente tem tido, na minha opinião, as coisas têm melhorado e melhorado muito. O juízo 100% virtual, me recordo quando foi publicada a portaria do CNJ, CNJ ou do próprio TJ, do CNJ, e depois o TJ foi regulamentar, né? E me lembro de termos recebido essa portaria na OAB, trabalhamos juntos na portaria, inclusive. Eu tenho como de grande importância o fato de ser opcional, né? Opcional principalmente para as partes que optarem por ele. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se sente à vontade, ou mais à vontade ainda no ambiente online, tem gente que menos, né? Nós nunca vamos conseguir agradar a todos, mas não tenham dúvida, quem nos assiste aí, de uma coisa: temos tentado e muito, tanto daqui quanto do tribunal. Então, eu faço questão de fazer esse registro inicial, doutor Pedro, Daniel, para que a nossa live possa fluir bem. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor a todos que estão nos assistindo. Existem alguns dogmas, alguns preconceitos, algumas questões que muitos não conhecem como realmente a coisa está acontecendo, né? Então, eu tenho certeza que essa live tem tudo para esclarecer muitos desses pontos. Repito, os problemas vamos continuar a ter e vamos continuar a tentar resolver todos os dias, mas com a boa vontade de todos os lados, acho que isso fica muito mais fácil. Então, Dé, eu te passo a palavra. Mais uma vez, doutor Pedro, agradeço. Daniel, agradeço a presença de vocês online. E, Dé, eu te passo a palavra aí para conduzir os trabalhos. Excelente, presidente. Primeiramente, boa noite a todos os que estão nos acompanhando, advogados, advogadas, e aqui cumprimento especialmente os nossos representantes do Tribunal de Justiça, o juiz Pedro Yang Tai Neto, que é auxiliar da Corregedoria, e também o servidor Daniel Barbosa Pereira, que também está à frente de todo esse trabalho que vem realmente colocando o Tribunal de Justiça em destaque no cenário nacional. Presidente Délio, o nosso TJDFT é um tribunal diamante pela classificação do CNJ. E, claro, nós estamos aqui também na gestão da OAB fazendo essa virada digital, essa virada da tecnologia, atendendo com mais celeridade e também já praticando o processo judicial eletrônico. É claro que todas as mudanças trazem dúvidas, trazem implicações práticas e nada melhor do que o esclarecimento. E também nesse ponto eu registro aqui a nossa participação enquanto instituição da audiência pública que realizamos junto ao tribunal para justamente acompanharmos as metas do CNJ no tocante à implantação do juízo 100% digital. E aqui, então, passando às autoridades respectivas, eu vou passar a palavra primeiramente para o excelentíssimo senhor juiz Pedro Yang Tai Neto, que vai poder falar desses impactos, quais são as metas do tribunal, o que muda de fato na prática e por que, como que nós temos hoje praticamente 100% de um acervo já digitalizado pelo PJE. Então, uma meta já aí com mais de 15 anos, né? Estamos aí desde 2006 na implantação gradativa, então temos aqui um exemplo excelente. E porque, por outro lado, quando a gente fala da implantação do juízo 100% digital, ainda existe uma ressalva, justamente por ser uma opção, e pode haver essa retratação, como há essa dicotomia, qual é o medo, o que está por trás realmente dos advogados e advogadas. Então, com essas breves palavras, eu passo a palavra, então, para o nosso primeiro palestrante nesse bate-papo de hoje. Muito boa noite a todas. Oi, presidente Délio, diga. Desculpe, antes do senhor começar, eu vou só pedir licença, porque realmente eu vou ter que me retirar, como eu expliquei no início, tá? Peço perdão, enfim, foi erro realmente de agenda, gostaria muito de ficar aqui, mas me perdoe, tá? Mas outras oportunidades certamente teremos. Um privilégio muito grande ter o senhor aí conosco. Vocês estão em ótimas mãos com a Andréia. Obrigada, presidente. Bom evento. E, mais uma vez, a tecnologia também nos permitindo aí esse compartilhamento em vários locais. Então, sucesso no seu evento, que é institucional também e é importante para a advocacia. Boa noite. Com a palavra, então, doutor Pedro. Então, vamos lá. Então, vamos dar aquele boa noite caloroso aí às nossas doutoras e doutores, amigos da advocacia aqui do Distrito Federal, doutora Andréia, presidente Délio, desde logo agradecendo muito o convite da OAB-DF para que a gente possa vir aqui conversar um pouco sobre o juízo 100% digital. Um abraço ao nosso amigo, o Daniel Barbosa Pereira, que é o coordenador das correições e inspeções judiciais
do TJDFT, uma das maiores autoridades aí em procedimentos, há mais de 10 anos também que ele já trabalha com isso. Então, uma alegria muito grande estar aqui conversando com a advocacia do Distrito Federal, advocacia que eu também compreendo como uma parte, sendo parte da minha casa, eu me dou essa liberdade, porque fui advogado, na época meu AB era 13 mil e pouquinho, fui advogado particular, fui advogado público, fui advogado da CAESB durante um tempo, antes da magistratura. Então, eu penso que a advocacia, assim como o Poder Judiciário, o Ministério Público, as defensorias, procuradorias, polícias, nós fazemos parte de um sistema. Então, eu acho muito bacana quando a doutora Andréia fala que o Tribunal de Justiça é um tribunal diamante, mas, na verdade, todos nós somos diamantes. Seria impossível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal alcançar esse selo diamante, esse mais alto reconhecimento feito pelo CNJ, se nós não tivéssemos a participação de todos e de cada um, de todas as instituições. E a advocacia, ela é uma instituição parceira de primeira grandeza, da primeira hora, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria, junto com as procuradorias, porque não também Polícia Civil, Polícia Militar, porque todos nós fazemos essa simbiose, todos nós precisamos trabalhar de forma unida, como o presidente Délio bem falou, claro, cada instituição tem a sua visão, a gente tem, eventualmente, as divergências, nós aprendemos muito juntos, precisamos nos ouvir, precisamos cuidar uns dos outros, manter as posições firmes quando necessário, mas entender a importância de cada um, porque a justiça ela não pode ser feita sem o concurso de todas essas classes, sem o concurso de todas essas inteligências, de todos esses pensamentos. E aí a gente vem agora para o juízo 100% digital. O juízo 100% digital, ele é uma revolução. Então, na verdade, nós podemos já imaginar, desde 2006, desde talvez um pouco antes, a gente já vem aí com a lei do processo eletrônico, a gente já vem com as primeiras sementes, né, de uma revolução, de uma mudança de paradigma do presencial para o eletrônico. A ministra Ellen Grace, em 2006, e eu tive a oportunidade, fui juiz auxiliar da ministra Ellen na presidência do CNJ em 2006, ela já falava muito do tempo zero, daquele tempo morto do processo nos escaninhos, que não fazia sentido algum, quer dizer, ia o advogado até o balcão da vara, protocolava um papel, dependendo da vara, eram escaninhos de juntada de petições, e aquilo ficava aguardando horas, dias, semanas, para que aquelas petições fossem juntadas ao processo. Depois demorava mais um tempão para que fossem conclusos ao magistrado, mais um tempo nessa conclusão para o juiz despachar, pegar aquele monte de processo, devolver para a mesa do diretor de secretaria, o diretor de secretaria dar aquele monte de andamento, depois fazer as expedições. Gente, quanto tempo nós demorávamos com todo esse processo manual e mecanizado? Dias, semanas, às vezes meses, o advogado precisando levar o provimento jurisdicional para a parte, precisando de um alvará, precisando de uma liberação, e aquilo ficava naquele tempo morto. Hoje, qual é a realidade? No PJE, já de algum tempo, falo hoje, mas assim, já de algum tempo. Muitas vezes o advogado peticiona, ele peticiona de manhã, às vezes o magistrado, seja o juiz, o desembargador, às vezes um ministro do Tribunal Superior, ele despacha no mesmo dia, isso acontece, antes do almoço, e daqui a pouco, 3, 4 horas da tarde, esse processo já voltou para o juiz de novo, já com aquela, às vezes, a providência já adotada para o juiz já despachar de novo. Ou seja, nós não temos mais aquele tempo zero, aquele tempo parado, aquele tempo morto. Tudo o tempo cartorário, né? Aquele tempo que ficava justamente ali aguardando uma providência meramente administrativa, né? Então já é um salto de qualidade, né? Já é um salto quântico, né? Então, assim, e isso, nós andamos muito bem na área civil, até um pouco antes da pandemia. E aí, nenhum de nós jamais imaginou, eu tenho 47 anos, nunca imaginei que viveria uma pandemia. E eu quero crer que a grande maioria
não é, de todos que estão conosco agora, ninguém jamais imaginou. Vamos viver uma pandemia. Cenário de guerra, né? Uma situação parecendo um filme de terror, né? Um filme de terror que não acaba nunca. Vai acabar. Claro que vai acabar, né? Já diminuiu muito e, se Deus permitir, a gente vai sair muito em breve, né? Enfim, com muitas sequelas, com muitas dores, com perdas, mas a gente vai conseguir atravessar e vamos voltar. Virou moda, agora as pessoas falam um novo normal. Eu não sei o que será um novo normal. Eu sei que a gente está vivendo, a gente tem a ansiedade do futuro, mas a gente já está vivendo um normal muito diferente do que nós estávamos acostumados, com aquela realidade do fórum, os fóruns cheios, com aquela realidade do trânsito caótico, da gente precisar se dirigir aos fóruns. E eu fico imaginando, muitas vezes, o colega da advocacia, às vezes com uma audiência marcada, tinha que fazer uma audiência em Braslândia, 13h. Aí depois ele tinha uma outra audiência às 3h em Planaltina, ou no Gama, ou em Santa Maria. Como é que ele daria conta disso? Dá conta, claro, a gente sabe, nossos profissionais, né, são de altíssima qualidade, a gente tem uma advocacia muito profissional, muito respeitada aqui no Distrito Federal. Então, a gente sabe que dá conta. Mas imagina o prejuízo pessoal desse advogado, desse profissional, ter que sair correndo, se deslocando de Planaltina ou de Braslândia para o Gama, para Sobradinho, para o Plano, para despachar com um desembargador, para fazer uma sessão virtual. Hoje, a gente consegue todo esse esforço que era feito fisicamente, hoje a gente consegue fazer da forma como nós estamos aqui conversando. Nós tivemos o prazer de conversar com o presidente Délio ainda há pouco, estou tendo o prazer de conversar com a doutora Andréia, o Daniel está aqui conosco, nós estamos aí alcançando uma quantidade imensa de advogados, de advogadas, de pessoas interessadas aqui no nosso bate-papo, e a gente pode, eventualmente, sair daqui, vamos imaginar, às 20h, muitos vão participar de outros eventos, estão conseguindo. Não estamos aqui gastando R$ 7,00 por 1 litro de gasolina, não estamos enfrentando um trânsito caótico, não estamos tendo que procurar vaga em locais que não tem vaga, e nós estamos vivendo e continua. E a justiça não parou, a advocacia não parou, nós conseguimos continuar com todo o esforço, com toda a luta, com toda a dificuldade do novo, porque é um aprendizado novo, a gente conseguiu prestar jurisdição, levar à justiça aqueles tantos que precisam, são sedentos de um provimento jurisdicional, do auxílio de um advogado. Quantos e quantos atendimentos foram feitos pelos advogados nesse período de forma virtual? Doutor Pedro, isso é uma verdade, né, fática. Inclusive, nós participamos de um evento também promovido pela escola da AGU, e o comentário, então, nesse congresso que foi de âmbito nacional, justamente nesse sentido. A justiça brasileira não parou diante da pandemia. Muito pelo contrário, apesar das dificuldades. Então, o sistema OAB, defensorias, as procuradorias, enfim, o sistema pôde atender a demanda justamente no momento mais delicado da vida das pessoas, na entrega, na atenção do tocante à saúde, as diligências diversas de fiscalização nesse período tenebroso, difícil, e então realmente a justiça não parou, então essa é uma constatação. Por outro lado, em termos práticos, a gente identifica também nas sessões de julgamento, né, salas lotadas com vários pedidos de sustentações orais. Então, isso também já demonstra uma realidade prática. Os advogados que antes estavam, por vezes, impossibilitados desse deslocamento, até mesmo perante os tribunais superiores. Então, hoje existe um acesso mais fácil à justiça, né, o que a gente constata no dia a dia. E essa é a ideia. A senhora vai lembrar, e muitos dos que estão nos ouvindo vão lembrar, a fala do ministro Fux, no momento em que Sua Excelência assumiu a presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ele apresentou uma plataforma de intenções do que ele gostaria de fazer, do que ele gostaria de entregar à sociedade, entregar ao sistema de justiça. E uma das metas, eu vou chamar como meta, mas uma das propostas que ele trouxe foi justamente isso,
transformar o Poder Judiciário em uma plataforma digital de serviços, que é o que nós estamos efetivamente constatando. Mas por que transformar o Poder Judiciário numa plataforma digital? Para que nós possamos cumprir o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, com mais e mais ênfase e mais vigor, ampliar o acesso à justiça. Então, a partir do momento que nós podemos oferecer, além do presencial, porque a gente precisa pontuar isso, o presencial, ele não acabou, ele não vai acabar. Nós estamos em um momento excepcional de pandemia, é natural. Há mais de 1 ano e meio, nós já vivemos os juízos 100% digital, ao menos no TJDFT, isso é uma realidade. Os advogados militantes sabem disso, presenciam, vivenciam isso no dia a dia, mas em algum momento nós vamos poder voltar a ter também as atividades presenciais com mais ênfase, com maiores possibilidades. Por enquanto, a gente tem isso à disposição para que a gente possa realmente atender melhor, dar o acesso à justiça. E toda mudança, né, doutora Andréia, ela incomoda, ela nos tira um pouco do nosso referencial de conforto. Nós precisamos sair um pouco daquele hábito, daquele costume que nós tínhamos, para que a gente possa ascender alguns degraus diferentes. Nós estamos diante de uma mudança disruptiva. As pessoas brincam e falam assim, puxa, mas a gente tem alguns avanços, né, que fazem melhorias pontuais, a gente tem os avanços disruptivos, a gente tem outros avanços até mais radicais, mas esse padrão de mudança disruptiva, eu tenho convicção de que, no médio prazo, nós talvez nem vamos nos lembrar daqueles fóruns apinhados de pessoas, para cima e para baixo, as pessoas se esbarrando, batendo o carro, tendo acidente do lado de fora do fórum, brigando por vaga, tendo problema de trânsito. Eu tenho convicção de que isso, muito provavelmente, vai, de fato, ficar no passado. E é importante a gente lembrar que o juízo 100% digital, ele pode, o advogado, primeiro que é opcional, claro, primeiro é opcional na escolha e ele pode ser retratado ao menos uma vez até o momento da prolação da sentença. Só que o advogado ele pode levar um caso pontual para o magistrado e dizer, olha, doutor, nesse caso não dá para a gente fazer uma audiência por videoconferência, pelas razões tais, tais e tais. Então, é marcada uma audiência presencial, isso não desnatura o juízo 100% digital e a gente pode continuar tendo todos os benefícios da tecnologia. Esse é um ponto assim muito importante, porque assim, pelo lado da advocacia, lógico que estamos sempre atentos à observância das prerrogativas da advocacia. Então, inclusive, nós promovemos uma enquete, né, ouvindo a advocacia, e aí sobre a implantação do juízo 100% digital. Então, para nossa surpresa, a maior parte da advocacia entende favorável a implantação do juízo 100% digital. Por outro lado, muitos têm receio justamente dessa entrega da tecnologia. Como transmitir isso para o cliente, para o jurisdicionado? E aí eu coloco um ponto importante de esclarecimento, que a OAB-DF, então, olhando essa necessidade, implantou um serviço que se chama Meu Escritório. Então, hoje, tanto na sede, na seccional, como também nas subseções, existem salas para agendamento de um cliente, para sustentação oral, para realização de uma audiência, com acesso a toda a tecnologia. Então, a OAB também entregando esse serviço essencial. Também temos a CAVA, que é uma central de atendimento virtual da advocacia. Em 6 meses, nós atendemos mais de 50 mil advogados. Então, é uma central que funciona 24 horas, temos também os serviços de WhatsApp. Então, precisamos estar, claro, ao lado da advocacia, ao lado dos advogados nesse cenário, atendendo essas demandas. Mas colocando também, e aí já perguntando, eu sei que o tribunal também tem metas com essas salas também, de atendimento para aqueles que são excluídos digitalmente, em apoio também, sobretudo com a Defensoria Pública, não é verdade? Doutor André, quando a gente fala que a OAB-DF ela é diferenciada, que a gente tem uma advocacia de excelência,
É isso aí, a senhora acabou de trazer informações que são informações de primeira ordem, e é importantíssimo isso. Esse trabalho da OAB de poder oferecer o projeto do meu escritório, oferecer o projeto de auxílio virtual à advocacia é fantástico, junto com as nossas salas passivas. E eu vou, na verdade, destacar 2 pontos. O Tribunal de Justiça ele já está oferecendo as salas passivas, aí eu vou pedir ao Daniel para nos falar quais são os fóruns direitinho que já têm as salas passivas e que já estão funcionando, e nós temos a possibilidade das audiências híbridas. Essas audiências híbridas, elas são interessantíssimas, porque é muito possível que a gente possa, por exemplo, se na sala, por exemplo, na sala passiva do fórum, não tiver algum tipo de problema de agendamento, o advogado pode levar a parte, combinando, obviamente, com o magistrado, ele pode levar a parte para a própria sala de audiência do juízo. O magistrado pode estar presente ou pode estar por videoconferência. Se houver a intervenção do Ministério Público, o promotor de justiça poderia estar presente, poderia estar por videoconferência. O próprio advogado, ele pode estar fisicamente presente, ou ele pode estar por videoconferência, ou às vezes um colega. Tem um advogado presencialmente com a parte, um outro colega especialista na matéria que esteja dividindo ali aquela causa por videoconferência. Isso é fantástico, realmente. A possibilidade híbrida da realização do ato, isso é fantástico. É fantástico. Vamos ouvir o Daniel. Daniel, quais são? Eu sei que nós fizemos esse levantamento hoje à tarde. Onde é que nós já temos as salas passivas aqui no tribunal para oferecer aí ao jurisdicionado? Pedro, essas salas estão assim, em plena implantação, né? A ideia é que todos os fóruns tenham essa sala. Alguns estão em fase ainda de definição de espaço, né, por conta da necessidade aí de alocação, mas no Leal Fagundes nós já temos sala com computador, né? Em Brasília nós temos também no Fórum Desembargador Márcio Ribeiro, nós temos também em Planaltina, já está funcionando, Sobradinho, Taguatinga, Paranoá, Samambaia, Santa Maria já está funcionando, Núcleo Bandeirante e do Itapuã. Então, todos esses aí com salas disponíveis para as partes, né, com computador, né, tem servidores também que podem auxiliar, nós temos aí muitos excluídos digitais, né, pessoas que não têm uma facilidade de lidar com essa tecnologia, né, que implica aí o processo eletrônico. Então, da mesma forma que a OAB, o tribunal também está atuando diretamente aí nessa possibilidade de acesso para todos, de forma igualitária, seja para uma parte com alto poder aquisitivo, com instrução, seja para a parte mais simples, que não tem nenhum celular com câmera, com nada disso, para que ela tenha o mesmo acesso aí ao processo eletrônico, né, às audiências virtuais e tudo mais. E, Daniel, um ponto muito importante para a gente trazer para a doutora Andréia e para a advocacia, e que eu acho isso, assim, foi uma preocupação muito grande do tribunal, e eu acho bem bacana esse ponto, é que essas salas passivas, elas não são exclusivas, por exemplo, vamos imaginar aqui uma sala passiva em Sobradinho. Ela não está ali para atender apenas o jurisdicionado de Sobradinho que vai realizar uma audiência em Sobradinho. Então, vamos imaginar que nós tenhamos alguém, às vezes o advogado lá de Sobradinho, que esteja representando um morador de Sobradinho, mas eles têm uma audiência em Santa Maria, e que haja uma questão da parte excluída digitalmente. Essa parte ela não precisa ir para a sala passiva de Santa Maria. Ela agenda essa sala passiva lá no Fórum de Sobradinho e ela pode usar essa estrutura para fazer a audiência por videoconferência no juízo 100% digital lá em Santa Maria. Olha que facilidade, bacana. Olha que ponto bacana. Por exemplo, uma dúvida aqui aproveitando, o advogado, então, precisa desse agendamento prévio ou, diante de uma situação de emergência, também consegue esse acolhimento nessas salas passivas? Se houver uma situação de emergência, ele pode se dirigir lá, só que o que vai acontecer? Ele pode ter que enfrentar uma fila e ele vai precisar aguardar para ser encaixado, porque houve um agendamento prévio. Mas a gente tem toda a normativa de como fazer esse agendamento. Acho que o Daniel até queria falar lá.
Justamente todas as salas, elas funcionam primordialmente por agendamento, mas lógico Isso é que havendo importante. disponibilidade, né, não há problema. A gente tem fóruns em que a demanda está muito grande, né, e tem fóruns que a sala está ficando mais disponível, está tendo tempo ocioso. Né, então vai depender muito do local, mas a grande facilidade é essa, a parte não precisa se deslocar até o fórum onde efetivamente tramita o processo. Ela pode acompanhar ali a audiência próximo de sua residência. E isso Eu só se acho ela for isso excluída, né, fantástico. digitalmente, porque se ela tiver o celular dela, tiver essa possibilidade, puxa vida, olha lá. Do Já está tudo aconchego do resolvido. celular. É verdade. Eu acho muito interessante quando a gente pensa na implantação de todos esses sistemas, a possibilidade de monitoramento, né? A possibilidade dos ajustes, da evolução, até mesmo de retroagir se realmente não estiver dando certo, né? E isso eu sei que está previsto no CNJ, pelas portarias também do tribunal. Mas esse tipo de conversa é muito importante para que os advogados tenham mais segurança para fazer essa adesão ao juízo 100% digital, ao lado já do que é praticado, que é o processo judicial eletrônico, e como, de fato, a gente consegue obter uma resposta jurisdicional mais rápida, um atendimento mais efetivo, e isso representa, com certeza, qualidade para o serviço que é prestado, com certeza, para aquele jurisdicionado. E, em termos práticos, eu queria ouvir também do tribunal, de vocês, essas metas, quais têm sido essas metas, os impactos, as dificuldades, essa previsão em relação à implantação do juízo 100% digital. Então, vamos lá. Hoje mesmo a gente passou a tarde inteira aqui a administração do tribunal, a gente chama de casas, né? As 4 casas, a presidência, a corregedoria, a primeira e a segunda vice-presidência. A gente estava trabalhando nas informações ao CNJ com relação à implantação do juízo 100% digital. Quando o tribunal assinou a portaria conjunta 29, desde aquele momento, a rigor, todos os juízos do Distrito Federal, à exceção dos tribunais do júri, porque não tem como a gente transformar os tribunais do júri agora em 100% digital, porque os plenários são presenciais, enfim. E das varas criminais, de natureza criminal, que também a gente deixou de fora num primeiro momento, para que os magistrados pudessem aderir aos poucos, mas todos os demais juízos, os gabinetes de desembargador, os gabinetes de juiz substituto de segundo grau, os gabinetes de juízes de turma recursal, automaticamente passaram a ser juízos 100% digital. Então, o nosso tribunal, já de largada, a gente já passou a oferecer para a comunidade jurídica mais de 60%, talvez aí quase 70% do nosso tribunal, essa opção de ser um juízo 100% digital. As adesões das varas de natureza criminal, elas estão acontecendo aos poucos. Eu sou juiz titular do 3º Juizado Especial Criminal de Brasília, e nós fizemos, talvez até em homenagem ao nosso encontro de hoje, os 3 juizados especiais criminais de Brasília fizeram o pedido de adesão ao juízo 100% digital. Então, 1º, 2º e 3º juizados especiais criminais de Brasília, hoje nós pedimos a oferta do juízo 100% digital também ao nosso jurisdicionado. Aí o pessoal vai perguntar assim, doutor Pedro, mas e se a gente não quiser optar pelo juízo 100% digital? Bom, não faz a opção, não, em razão disso, não vai haver nenhum tipo de declínio de competência, o processo continua tramitando no juízo para o qual foi distribuído, e esse processo ele vai ter uma tramitação normal. Será uma tramitação eletrônica, porque o nosso tribunal está 99,9% totalmente digitalizado, então nós usamos o PJE em todas as classes, em todos os juízos, então ele continuará sendo 100% eletrônico, e as audiências, nesses casos pontuais, elas poderão ser realizadas de forma presencial ou por meio eletrônico, ainda que não haja a opção pelo juízo 100% digital. Ou seja, essa opção ela é muito segura, porque é uma opção que, na verdade, ela continua uma tramitação
da forma como nós estamos fazendo há 1 ano e meio. Ah, mas é aqueles casos excepcionais. E peticiona para o magistrado, olha, eu preciso fazer uma prova, produzir uma prova ou realizar uma determinada audiência que não é conveniente que seja no formato de videoconferência. O magistrado autoriza e realiza esse ato presencial. Ah, mas eu realizar um ato presencial desnatura o juízo 100% digital? Não. Não. Você continua sendo juízo 100% digital. Isso seguro, importante demais. Questão das perícias, né? Então, todos esses atos instrutórios que realmente demandem uma realização física presencial e não por videoconferência, não prejudica essa adesão ao juízo 100% digital. Então, essa é uma informação clara e relevante, porque o advogado, por vezes, pode ficar com receio. Então, se eu fizer essa adesão, como fica esses atos que são diferenciados, que possuem essa natureza peculiar e que demandam? Então, não tem problema. Basta, então, uma petição esclarecendo essa situação ao magistrado. Então, isso já tem previsão pelas portarias, já está devidamente contemplado pelo próprio CNJ. Então, é um dever, consequentemente, do magistrado observar isso. Então, essa é uma informação que eu entendo também relevante. E, doutor Pedro e Daniel também, eu queria só colocar um ponto que é em relação à advocacia pública. Eu sou advogada privada, mas, sobretudo, advogada pública, né? Então, assim, tenho conversado bastante com todos os colegas, com os coordenadores, com as chefias, e tenho agora tido uma nova consciência da questão da implantação do juízo 100% digital, porque no início, sobretudo quando veio realmente as intimações, né, então os juízos, as varas, então oficiando, em cada processo, as petições e as respostas têm sido, num primeiro momento, de forma negativa a implantação. Mas não faz o menor sentido, justamente porque empresas que já têm o cadastro atualizado, que já estão ali naquela tramitação conforme as regras do PJE, então não faz muito sentido a não adesão. Mas talvez pelo receio de uma intimação automática, de um prazo que pode ser realmente ter o início de forma súbita. Então, tem o outro lado, que é o receio de uma mudança de uma rotina administrativa, né, pela distribuição de prazos, e quando a gente fala da defensoria e empresas e procuradoria, por conta da questão da equalização, da distribuição desse acervo, né, diante do quadro funcional. Então, em relação à fazenda pública em juízo, então, e também para as advocacias públicas estatais, existe alguma observação que tem que, em termos práticos, para a gente apresentar? Existe. A gente até estava conversando ontem, é uma situação similar, não é idêntica, mas é similar. Uhum. Existem muitos casos em que a parte ela é intimada no ato, ela é intimada na audiência. Por exemplo, no tribunal do júri. O tribunal do júri terminou o plenário, o juiz profere a sentença e as partes são intimadas ali no plenário do júri. Só que a gente precisa lembrar que o Ministério Público tem direito à vista pessoal, a Defensoria tem direito à vista pessoal. De quando conta essa vista pessoal? Da intimação em plenário? Não. Ela conta do momento em que a vara fizer o encaminhamento do processo eletrônico para a autoridade, o membro do MP, o membro da Defensoria, ou, se for o caso, né, de um advogado público, no momento que esse processo foi encaminhado para a vista pessoal. Ou seja, não corre um risco de que essa intimação, por exemplo, num ato eletrônico, no momento de uma audiência, que comece a correr o prazo naquele momento, porque precisa de um comando ali da secretaria para fazer o encaminhamento para a vista pessoal. Claro, se coincidir que no momento da realização daquela audiência, daquele ato, ainda que por meio eletrônico, a secretaria, na mesma hora, já faça o encaminhamento para a vista pessoal, vai contar do mesmo dia, mas aí precisa haver uma celeridade. E, naturalmente, o advogado público, né, o procurador lá da Fazenda, ele vai ser cientificado. Doutor, já está indo com carga para a vista pessoal, e aí vai contar a partir da vista pessoal. Então, também por esse lado, e a gente conversou recentemente com os colegas da Defensoria Pública, subdefensores, falei com a doutora Maria José também, é recente, para que estimule os defensores a
também aderirem ao juízo 100% digital, assim como a gente está nesse nosso bate-papo. Eu vou fazer também esse convite aos colegas da advocacia pública e privada aqui do nosso Distrito Federal, para que experimentem, para que realmente entrem, deem essa oportunidade ao juízo 100% digital. Eu creio que a gente não tem nada a perder, pelo contrário. O advogado só tem benefício. É verdade, Daniel, é verdade. E eu entendo assim que o conhecimento das portarias, das resoluções, tem a cartilha do CNJ, que coloca todos esses pontos de uma forma muito clara. E mais importante do que isso, eu sei até que não vai ser objeto aqui da nossa live, da nossa conversa, porque é uma alteração muito recente, né? De quinta-feira. Temos aqui a nova lei, né? A lei, salvo engano, até anotei aqui, a 14.195, que foi agora do dia 26 de agosto, já alterando algumas disposições do PJE. Então, observem, aqui eu falo para os advogados e advogadas, ainda que exista uma resistência em relação à adesão ao juiz 100% digital, por outro lado, essa é uma tendência de âmbito nacional e vem, por intermédio de outras leis também, incrementando esses atos no sentido de manutenção do cadastro atualizado, a importância realmente de haver esse controle maior dos e-mails, mensagens do tribunal, porque o tribunal envia por e-mail a partir para o WhatsApp, por todos os telefones ali cadastrados. Então, é algo que o advogado precisa realmente buscar mais informação para ter essa segurança, para continuar trabalhando com tranquilidade e efetividade. E, por outro lado também, o outro lado da moeda de uma justiça célere, eficaz, que realmente os processos aventureiros, aqueles, né, de antes do Código de Processo Civil, eu sempre digo isso, que quando veio a fixação dos honorários, né, com um patamar pré-definido, então a gente experimenta também uma redução de lides aventureiras, e também pela força dos precedentes, né, das supremas cortes aqui, dos tribunais superiores, que, na verdade, a gente coloca e enaltece a posição do advogado como consultor jurídico, como pareceristas, aqueles que evitam esse litígio justamente nessa entrega da prestação jurisdicional. Eu também vou falar aqui, disse isso na audiência pública, mas vou falar também da resolução 196 do Conselho Federal da OAB, que veio colocando e enaltecendo como uma função do advogado realmente essa atuação de forma em relação aos meios adequados de solução dos litígios, né? Mediação, conciliação, arbitragem e, sobretudo, então, o contencioso estratégico do passado, aquele advogado especialista nessa tramitação, dessa paridade na utilização, pela incerteza do que realmente vai obter em termos de resposta, é uma advocacia que começa a colocar em uma fase de transição absoluta, porque o advogado do futuro é esse advogado que faz a mineração correta desses dados, entrega com mais previsibilidade as estatísticas em relação àquele caso concreto e enaltecendo outras formas de solução do conflito, que não colocando para o Poder Judiciário exclusivamente como a salvaguarda e a salvação de todos os problemas do mundo. Então, assim, é algo que a gente tem dito muito, e isso experimentado na prática, que é uma mudança cultural, é uma mudança de forma de atuação na prática. Então, assim, também é um pouco da advocacia do presente, né? A gente não pode nem falar que é do futuro, porque já é a advocacia do presente, mas que a gente ainda escuta muitas vozes reticentes nesse ponto. Não é verdade? Isso vai também pelas metas ali do CNJ, de redução dos litígios, de entrega mais célere. André, o que a senhora está falando é algo que é muito importante. É muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir e a gente saber que pode contar e saber que a gente pode ajudar a disseminar esse tipo de cultura. Nós não conseguiremos ter o país que nós queremos se nós ficarmos divididos, ou se nós ficarmos brigando, ou se nós ficarmos insistindo em posições pessoais inalteráveis e imutáveis. Eu penso e creio que muitos de nós pensamos de modo similar,
que nós podemos ter as nossas posições firmes, nós podemos ter os nossos gostos, as nossas preferências, mas nós precisamos agir com um respeito inegociável. O respeito inegociável do ouvir atento, do querer compreender a visão do outro, a vivência do outro, as dores do outro, para que a gente possa trabalhar essas ideias e para que a gente possa construir um presente melhor e um futuro melhor ainda. Nós precisamos nos cuidar. Não adianta eu cuidar só de mim, eu cuidar só da minha instituição, eu cuidar só da minha visão unilateral de mundo. Eu preciso cuidar da minha parte de modo institucional, preciso cuidar das necessidades da OAB de modo institucional, preciso cuidar e ter atenção das necessidades do Ministério Público enquanto instituição, das polícias, do bombeiro, das organizações civis, da defensoria, das pessoas. Nós somos pessoas. As nossas instituições, as nossas organizações são formadas por pessoas e nós precisamos nos acolher, independentemente das nossas visões de mundo, das nossas opções políticas, das nossas orientações filosóficas, acadêmicas. Tudo isso importa e tudo isso ajuda a construir de forma sistêmica uma simbiose de mundo para que a gente possa ter um mundo melhor. Então, a gente precisa, no momento que o magistrado ouve, recebe aquele advogado, ele tem que ouvir com uma escuta qualificada, com uma escuta ativa, independentemente se ele vai julgar procedente, vai julgar improcedente, procedente, empate, mas ele vai ouvir aquilo com toda atenção, com todo respeito, com todo cuidado, assim como ele espera ser cuidado por aquele profissional da advocacia, que aquele profissional possa se dirigir ao magistrado de forma atenciosa, de forma objetiva, direta, levar aquela demanda e sabendo que vai ser ouvido, que vai ter o julgamento técnico na forma do livre convencimento motivado ali da instituição judiciária. Mas a gente precisa, de fato, cada vez mais construir pontes e derrubar muros. É isso que eu penso, e é uma visão minha, pessoal, respeito quem discorda, mas eu penso que a gente precisa fazer isso. Nós precisamos ter essa aproximação. Eu tenho contato, a hora que eu preciso, eu ligo para o presidente Délio me liga, eu tenho acesso livre à Defensora Pública Geral, Procuradora-Geral de Justiça, aos corregedores das polícias, aos diretores gerais, ou seja, nós ouvimos, nós somos ouvidos, e a gente busca construir um sistema de justiça melhor, a gente busca construir um Distrito Federal melhor, a gente busca, dentro das nossas possibilidades, ajudar a construir um país melhor. Eu penso que é isso que a gente precisa, eu penso que a gente precisa se acolher, eu penso que a gente precisa, às vezes, de um colo institucional. Todos nós, cuidando de todos nós, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa avançar, para que a gente possa dar os passos necessários à construção de um Brasil que todos nós queremos, de um Brasil melhor, de um mundo melhor. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui batendo esse papo, de estar podendo ouvir a doutora Andréa Saboia, de poder ouvir o Daniel, de poder falar para tantos amigos e amigas que estão nos ouvindo hoje, com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção. A alegria é nossa, enquanto instituição também, pela OAB, para levar esse conforto também para os advogados, para toda a sociedade, e, sobretudo, e essa é uma fala que vem realmente ao encontro da tecnologia. Quando a gente pensa no juízo 100% digital, a gente pode imaginar, num primeiro momento, o distanciamento, né, do lado humano de quem está ali, do advogado que está atendendo o seu cliente, do outro lado, quem realmente está aplicando e julgando. Mas, na verdade, o que existe é uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação. Por quê? Para que essa máquina, a inteligência artificial, venha realmente a ser utilizada em sua plenitude, precisamos dos Daniéis, né, Daniel? O doutor Daniel também, dos servidores, dos jurisdicionados, construindo esses elementos fáticos e essa tendência. Porque a partir dessa orientação, desse olhar correto, alimentando realmente essa base de dados, é que nós vamos alcançar uma justiça digital, efetiva e eficaz.
Então, não existe essa substituição. Então, nem de longe nós, enquanto advogados, precisamos ter esse medo, esse receio dessa humanidade não mudança pode ser radical. substituída, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, muitos ficam pensando como vai ser realmente a atuação do advogado nessa atuação que a gente imagina que é do futuro, mas já é do presente. Mas, de fato, existe uma nova linguagem, e essa linguagem ela passa a ser sistêmica. Eu tenho certeza disso. Essa é a visão do que a gente experimenta pelo lado da advocacia e também ouvindo aí com muita alegria as falas, né, do doutor Daniel, do doutor Pedro, que estão ali acompanhando essas metas. Nós já estamos aqui encaminhando já para o encerramento, e eu gostaria de passar brevemente a palavra para o doutor Daniel, para fazer suas breves considerações finais e também ouvir ainda o juiz, doutor Pedro Yang Tai Neto. Com a palavra, Daniel, por favor. Doutor André, inclusive, assim, aproveitando aqui para desmistificar algumas questões do processo 100% digital, para o advogado não há alteração. As intimações continuam a correr pelo DJE e para as empresas que já são parceiros eletrônicos, já recebem as intimações via sistema, continuam via sistema, né? E o que vai mudar? Vai mudar o rompimento das fronteiras. Então, se eu tenho os dados de contato eletrônico, de e-mail, de telefone de uma parte que reside em Palmas, no Tocantins, no Amapá, onde quer que seja, eu não preciso mais, com o juízo 100% digital, expedir uma carta precatória. O nosso oficial de justiça, né, que até então ficava distrito aqui ao DF, às comarcas contíguas, ele mesmo pode fazer essa citação por WhatsApp, por e-mail, por telefone, né, da forma com que for conseguido esse contato, né? Então, agilizando em muito o processo. Né? E para o advogado, né, continua como antes, intimações via DJE, prazos correndo daquela forma. O que muda, basicamente, é a intimação para as partes. Né? Então, ótimo. Uma intimação, eventualmente uma intimação pessoal para a parte, ela sim vai poder ser feita de forma eletrônica, por e-mail. Mas o advogado não, ele não vai receber intimação por e-mail. Ele vai receber da forma como ele sempre recebeu, DJE, se for o caso, ou via sistema, se for parceiro de expedição eletrônica. Ou seja, só tem pontos positivos. Dá um conforto realmente eu poder ouvir isso, né? Então, a nossa advocacia não tem uma mudança significativa com essa implantação. E agora, já caminhando para o fim também, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, essa conversa maravilhosa, e vamos ter outras oportunidades. Eu vou passar a palavra, então, para o juiz, doutor Pedro Yang Tai Neto. Doutor André, mais uma vez, foi uma alegria. O Poder Judiciário do Distrito Federal, dos territórios, está sempre à disposição da OAB. A OAB, como dito, é uma instituição parceira, a gente tem construído esse novo normal em parceria, em sinergia, e o que depender da nossa parte continuará dessa forma. Doutor Délio é um amigo, é um parceiro institucional, e a gente fica muito satisfeito, muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui de bater um papo, de estar conversando com os nossos amigos da Advocacia do Distrito Federal. Fica aí mais uma vez o convite para que todos os advogados possam aderir ao juízo 100% digital, possam conhecer, possam trazer as suas impressões, possam conversar, dialogar com o tribunal sempre que houver necessidade. Foi uma conversa muito bacana, muitíssimo obrigado pela oportunidade e fica aí o nosso abraço carinhoso, por modo virtual, a todas e todos os amigos. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos imensamente, em nome aqui do presidente Délio, de toda a advocacia do Distrito Federal, e deixo também aqui um aviso, você advogada que tem alguma dúvida sobre a implantação do juiz 100% digital, por favor, envie a sua mensagem pelos meios de comunicação da OAB, pelo site, pelo e-mail, pela ouvidoria, enfim, estamos aqui à disposição para atender todas as dúvidas práticas. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prontinho, transmissão encerrada, viu? Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Daniel, obrigadão, hein? Um abraço, bom descanso. Tchau, tchau.